Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Update News. Neste vídeo vamos falar sobre a versão 1.0.2.28. Vamos dar uma olhada aqui então nas alterações que tivemos nesta versão. Bom, a primeira delas foi o bloqueio de vendas para cliente com financeiro em atraso. Bom, primeiramente vamos entender o que seria esta opção. Com essa nova funcionalidade, o software permite fazer o bloqueio de vendas para clientes que estejam com parcelas de financeiro em atraso. Tá? Então, se o cliente tiver ali um contas a receber que está em atraso, o software não vai permitir a venda. Porém, o software também vai habilitar uma opção para você informar uma senha administrativa, no qual então pode ser liberado a venda para aquele cliente. Ou seja, algumas pessoas dentro da empresa podem ter acesso a essa senha administrativa, e eventualmente, se acontecer de um cliente estar com alguma pendência financeira no momento da venda, essa pessoa que tem o acesso à senha administrativa pode vir e fazer a liberação da venda para o cliente. Bom, primeiramente então vamos dar uma olhadinha como fazer a configuração do software para estar operando com esta funcionalidade. A gente vai acessar aqui o menu Sistema, o ícone Painel de Controle, e aqui no menu Faturamento. Vamos acessar aqui a aba Configurações, e aqui nós temos esse grupo da senha administrativa. Aqui nós temos a opção então para marcar, para ativar o bloqueio de venda com financeiro em atraso, e aqui a caixa para a gente informar a senha de liberação. Bom, vamos fazer então aqui a ativação. Vou ativar aqui a caixa e informar uma senha aqui de exemplo 123. Confirmar aqui. Agora vamos voltar nessa tela de configuração para verificar a questão de segurança, por exemplo, para que os usuários comuns não possam fazer a desativação dessa opção, caso estejam fazendo uma venda, essa venda seja bloqueada e o usuário então vem aqui sem a permissão e faça a desativação da função. Vamos acessar novamente aqui o menu Faturamento. Note que o campo de senha e o campo da configuração do bloqueio de vendas estão desativados. Então você não consegue mais fazer a desativação após ter feito a configuração e informado uma senha, então o software não permite mais fazer a desativação. Então, para fazer a configuração tanto de alteração de senha ou desativação da função de bloqueio, você tem que acessar aqui o botão Alterar. Aí o software vai então solicitar a senha atual, qual é a senha que foi gravada, vamos botar aqui 123, que é a senha que a gente fez de exemplo. Confirmar e o software então habilita o campo, tanto o campo da senha para você alterar e o campo da funcionalidade aqui para você ativar ou desativar. Vamos deixar ativado, vamos apenas mudar a senha aqui, por exemplo agora 1234. Vamos confirmar e o software então gravou já a nova senha. Aqui é importante destacar, a gente usou aqui a senha 1234 como um exemplo, mas você vai cadastrar uma senha segura também para que não seja fácil burlar essa funcionalidade e os seus vendedores acabam fazendo vendas sem que você esteja autorizando. Vamos verificar então agora o funcionamento. Bom, primeiro vamos acessar aqui o menu financeiro, painel de controle. Vamos pegar aqui um nosso cliente de exemplo, cliente número 10. Vamos verificar aqui um período maior de filtro e podemos notar aqui que ele tem várias parcelas que estão em aberto, parcelas vencidas aqui que estão em aberto. Então, se a gente tentar fazer uma venda para esse cliente, o software vai bloquear. Vamos acessar aqui então o menu Faturamento, Nota Fiscal Eletrônica e vamos simular aqui então uma venda para o cliente 10, que é o cliente que a gente consultou no financeiro. Note que agora o sistema então emite esse aviso, cliente com parcelas em atraso, e daqui venda não autorizada. Se a gente der um OK aqui, o software se mantém na tela, porém ele não faz a gravação da venda. Agora, se a gente vir aqui então confirmar novamente e clicar aqui no botão autorizar, o software então vai chamar a tela da senha administrativa. Se a gente informar aqui então, senha 1234, OK, o software vai então gravar e permitir o lançamento da venda. Mas note daí então que o software não gravou a venda, enquanto a gente não fez então o processo de autorização informando a senha administrativa. Essa funcionalidade então ela está disponível para emissão de pedidos, para emissão de ordens de serviço e para nota fiscal eletrônica. Vamos dar uma olhadinha então aqui nas outras alterações que nós tivemos nessa versão. Tivemos também aqui um ajuste então no relatório de produto, onde foi incluída uma opção para selecionar o preço de venda. O software agora permite você gerar um relatório mostrando o preço de varejo, o preço de atacado, o preço de promoção ou então um relatório sem preço. Vamos dar uma olhadinha como que isso ficou. Aqui no menu Estoque, Relatórios de Produtos. Aqui nessa tela, então, nós tivemos agora um campo novo aqui, que é o campo do preço. Então, a gente pode selecionar qual o preço que a gente quer ver no relatório. Preço de varejo, preço atacado ou preço promoção, ou ainda a função, a opção sem preço.
Vamos pegar aqui, por exemplo, o padrão que seria o preço varejo. Então, o software traz aqui, então, no campo preço de venda, o preço que está cadastrado lá no produto como preço de varejo. Fechamos aqui o relatório e vamos abrir aqui, então, o exemplo se a gente quisesse ver o preço de atacado. Agora o software trouxe, então, aqui o preço que está cadastrado lá no produto no campo atacado. Tá? E temos aqui também a opção sem preço, tem o preço promoção também aqui, né? mesma forma que os outros, e o campo aqui é sem preço, que vai trazer aqui no relatório a coluna de preço zerada. Então. E essa opção sem preço, na verdade, ela é interessante aqui para esse modelo de catálogo, né? Que é uma opção onde o software mostra detalhes do produto e a foto do produto, no caso aqui. Né? Aqui nessa base nós não temos todos os produtos com fotos, mas ficaria interessante, né, um relatório aqui para você gerar um catálogo mesmo de produtos, com todos os produtos ali cadastrados certinho com suas fotos. E caso você não queira ter o preço nesse catálogo, né, basta desativar a opção ali, selecionar a opção, né, sem preço, e o software então traz esse relatório aqui que fica bem interessante para você ter na empresa. E caso você queira um catálogo então com preço, né, basta botar aqui, por exemplo, preço varejo, ou selecionar qual o preço que você quer gerar o atacado, né, o catálogo. Então está gerando aqui, né, nesse caso aqui com preço, ele trouxe aqui o preço de venda, né, o preço varejo, conforme a gente selecionou aqui na tela. Então essa opção aqui ela se torna bem interessante para a gente estar fazendo a seleção do tipo de preço que a gente quer imprimir no relatório. Né? Ainda falando sobre relatórios de produto, foi criado um novo modelo que seria o lista de preço atacado, varejo e promoção, que é um relatório que já traz todos os preços num único relatório. Né? Isso facilita aí a visualização, caso você queira fazer um comparativo de preços. Né? Aqui, por exemplo, então, a gente podemos selecionar no campo modelo, aqui, né? Podemos selecionar aqui esse modelo lista de preço atacado, varejo e promoção. Note que ao selecionar esse modelo, o software já desativa aqui o campo do preço, porque não faz sentido selecionar, já que todos vão estar no relatório. Né? Vamos gerar o relatório aqui, então, o software já mostra as 3 colunas de preço. Né? Você fica até fácil aqui para estar visualizando e fazendo um comparativo aí dos preços que estão sendo aplicados no sistema. Essas, então, foram as alterações que nós tivemos no relatório de produto. Tivemos uma pequena alteração também no relatório de inventário, né, no modelo preço de custo venda por grupo e família, que foi feito o totalizador do campo de custo, né, nesse relatório. Ele não tinha um totalizador ainda de custo, então nós acrescentamos ele só para facilitar o controle até da contabilidade quando vai fazer, né, um levantamento aí com o inventário. Então essa última opção aqui, inventário, preço de custo e venda, quebra por grupo e família, a gente incluiu então aqui no final do relatório, bem aqui nos rodapés do relatório, os totalizadores, né, por custo, seja por grupo ou família, ou um totalizador geral, né, tanto de custo como de preço de venda. Nós tivemos também a inclusão de um padrão de situação tributária, né, a CST do PIS e COFINS, no cadastro de NCM e também no cadastro do produto. Então, vamos entender como isso aqui funciona. No software, aqui no menu Sistema, ícone painel de controle, Faturamento, aqui na aba Impostos, nós temos então uma situação tributária padrão para ser usada nas notas, né? Situação tributária do PIS, aqui no caso, né? Especificamente do PIS e COFINS, nós temos esses campos aqui para você selecionar qual que é a sua CST de PIS padrão para uso no sistema, bem como a alíquota de PIS e também a situação tributária do COFINS, bem como a sua alíquota de COFINS para aplicar nas notas quando for o caso. Né? Então, essa aqui é a configuração padrão. O software, quando for emitir a nota, vai utilizar essas configurações aqui. Porém, agora é possível que, se caso você tiver dentro do seu catálogo de produtos, né, algum produto específico que tenha uma situação tributária de PIS e COFINS diferente, algum valor de PIS e COFINS diferenciado, você pode, dentro do cadastro de produto agora, informar também essa situação tributária. Vamos ver aqui, vamos acessar o produto aqui, é um produto qualquer. Aqui na aba Dados Adicionais, agora nós temos aqui então o campo Situação Tributária do PIS, Situação Tributária do COFINS e os respectivos valores, né, percentuais de PIS e de COFINS também. Então, note que aqui no nosso exemplo, o sistema está selecionado a opção Situação Tributária Padrão, ou seja, quando utilizar esse produto na nota fiscal, né, e se for calcular PIS e COFINS, o software vai automaticamente usar a situação tributária e as configurações que estão lá nas configurações gerais que a gente viu ali no menu Sistema, né? Porque aqui o sistema está indicando que vai utilizar então a situação tributária padrão, mas a gente poderia estar selecionando aqui uma situação tributária específica para quando for utilizar esse produto na nota, essa situação ser usada na nota fiscal. Então isso aqui é para caso específico, né? Por exemplo, você tem
o padrão, que é todos os seus produtos usando uma determinada situação tributária de PIS e COFINS, mas alguns produtos em específicos podem ter características diferentes, então a gente pode estar configurando aqui. Da mesma forma, a gente tem essa configuração agora também na NCM. Tá? Então, se você tiver um grupo de produtos que tem uma configuração padrão de PIS e COFINS, né, ou seja, todo produto que tiver na NCM X deve respeitar determinada condição de PIS e COFINS, então a gente pode estar fazendo isso aqui na NCM. Vamos abrir aqui a NCM, ó. Note que também tem os campos situação tributária do PIS, percentual do PIS, situação tributária do COFINS e o percentual do COFINS. Então, você também pode estar cadastrando aqui essa configuração, né? E quando for vender um produto na nota que tiver usando essa NCM, o software automaticamente usa essas configurações aqui do PIS e COFINS, tá? Na nota fiscal. Então, a regra é o que está aqui no menu Sistema, né? No painel de controle nas configurações de faturamento. Porém, o software, antes de pegar essa situação tributária da regra, né, que estaria nas configurações, ele vai vir aqui no produto e vai verificar, esse produto tem alguma configuração específica? Se tiver, vai usar. Se não tiver, ele vai verificar da NCM. Tá, mas a NCM tem? Não, a NCM não tem também, então a gente vai para o padrão. Não, a NCM tem, então a gente usa o que está na NCM. Então essa é a regra que o sistema faz. Primeiro verifica no produto, né? Primeiramente verifica no produto, depois verifica na NCM, e se não encontrar nenhuma configuração específica nesses dois, então ele vai usar o padrão que está lá no painel de controle, cadastrado aí como padrão geral para a empresa. Então essa dá uma facilidade aqui para a gente ter uma flexibilidade, na verdade, né, com relação à configuração da situação tributária do PIS e COFINS. Ainda sobre o PIS e COFINS, nós tivemos aqui uma parametrização no software para que seja feito o desconto do valor do ICMS, né, na base do PIS e COFINS. Temos uma decisão judicial, né, que permite que as empresas descontem, né, da base do ICMS o valor que já foi gerado de ICMS. Né? Então a gente deixou essa opção para que o usuário possa configurar. Aí vai do caso da contabilidade, né, entender que o usuário deve fazer esse desconto ou não, então a gente pode estar fazendo a configuração conforme a necessidade. A princípio, faz-se a dedução do valor do ICMS, né, mas caso a contabilidade pedir, não, quero que seja com o valor integral do PIS, aí basta fazer a configuração. Essa configuração, então, ela está disponível aqui no menu Sistema, no ícone Painel de Controle, aqui no menu Faturamento. Podemos acessar aqui a aba Impostos novamente. E agora aqui, logo abaixo dos campos de configuração do PIS e COFINS, nós temos a opção descontar o valor do ICMS na base do PIS e COFINS. Então essa opção ela vai estar marcada, né? Caso você não queira fazer esse desconto do valor do ICMS na base do PIS, basta desmarcar essa opção. Feito isso, basta confirmar que o software já então passa a operar dessa forma. Agora aqui também tivemos dois pequenos ajustes no sistema, que foram a inclusão do botão para copiar e-mails adicionais na tela de cadastro do cliente e o menu pop-up para copiar também os e-mails adicionais do cadastro de cliente. Vamos acessar aqui então um cadastro de cliente. Vamos pegar aqui um cliente de exemplo. Note que nós temos aqui a representação aqui de um e-mail, né? Um e-mail 1, um e-mail 2. Temos o botãozinho aqui agora então para copiar, né? Copiar os e-mails. Vamos abrir aqui um bloco de notas. Note que o sistema já copiou então os dois e-mails que tínhamos ali, como também podemos copiar individualmente, né? Basta clicar com o botão direito, né? Selecionar aqui o e-mail, clicar com o botão direito, copiar e-mail, e a gente então copia só o e-mail selecionado, né? E a gente tem aqui também a opção copiar todos, ele copia os dois e-mails, né? Isso aqui é uma dificuldade que alguns usuários tinham na hora de estar fazendo o envio de informações para os clientes. Você tinha que estar digitando porque o software não permitia, né, copiar os e-mails dessa caixa aqui dos e-mails adicionais. Então a gente criou essa pequena alteração, né, para estar facilitando aí a captura dos e-mails dos clientes e estar enviando algum tipo de informação caso necessário, né? Aí por fim, dois ajustes aqui que foram ajustes de banco de dados, né, que foi um ajuste aqui na cidade Embu das Artes, que no software ela estava como apenas Embu cadastrada, né, aqui no menu geral cadastros de cidade, essa cidade aqui estava só como Embu cadastrada, né? Então não estava atualizado. Então agora nós atualizamos esse nome aqui da cidade para ficar conforme está no cadastro do IBGE aqui em Embu das Artes, né? Então às vezes dificultava aí, alguns usuários precisavam fazer a venda para um cliente desse estado, dessa cidade, e acabava não conseguindo localizar. E uma outra alteração de banco de dados também foi a inclusão da CFOP 999, que é a CFOP de estorno de nota fiscal não cancelada no prazo legal, né? A CFOP usada para fazer cancelamento de nota fora de prazo. Tá, aí sobre essa operação aqui, nós vamos fazer um vídeo específico mostrando, mas a CFOP então foi cadastrada aqui, menu faturamento, natureza de operação,
ela já está aqui então disponível para ser usada, né? Muitos usuários já tinham cadastrado essa CFAP manualmente, até por ter necessidade de fazer o lançamento de uma nota de estorno, né? Mas agora a gente traz ela para o software já de forma automática e também vamos ter um vídeo aqui, muito em breve, falando como fazer o procedimento de cancelamento de uma nota utilizando a CFLP de estorno de NFE cancelada fora do prazo. Bom, essas foram então as alterações que tivemos na versão 1.0.2.28. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.